a gente vai voltar a trabalhar a figura humana. Agora a intenção é trabalhar o corpo, né? É facinho, é tranquilo. É mais fácil que desenhar a cabeça, sabia? É bem mais fácil do que desenhar a cabeça. Lógico que chegar à perfeição, de colocar os detalhes, a musculatura, blá, 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 é um pouquinho mais complicadinho. Mas você chegar num formato que pareça uma figura humana na proporção correta é mais fácil do que você fazer um rosto de gente com a expressão que pareça gente realmente. É um pouco mais fácil de fazer, sim. Tá? Então vamos lá. Mesmo porque a gente não vai entrar em grandes detalhes assim, né? A ideia é a seguinte: a gente aprender a estrutura, saber que existe um padrão de construção, tudo aquilo que a gente estava vendo no início do ano, né? Que existe um padrão de construção que foi criado lá na Grécia Antiga, né? Enfim, entender como funciona esse método que aproxima da realidade. A ideia é essa. Claro que quem quiser aprender a desenhar a figura humana proporcionalmente, esse é o caminho, né? E vai ter que treinar bastante. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4 desenhos, se muito. Não tem muito espaço assim para desenhar tanta coisa de figura humana ao longo do ano, né? Para dizer para vocês que eu aprendi a fazer desenho de anatomia, eu precisei pelo menos treinar 6 meses direto, né? Para conhecer proporções certinho, para errar cada vez menos na construção. Então é um processo de treino mesmo, né? A gente vai só brincar de fazer anatomia. Essa é a ideia, né? Para a gente entender como é que é o processo de construção. Beleza? Lá no 7º ano, a gente descobriu que o boneco palito tinha morrido, né? Lembra disso? Que o boneco palito morreu? Pois é. Mas ele, na verdade, ele não morreu. Ele sofreu uma mutação, né? Ele, tal qual um Pokémon, ele reapareceu evoluído. A gente vai voltar a usar o boneco palito, só que agora com proporções exatas, né? O nosso ponto de partida para desenhar o corpo humano vai ser uma espécie de boneco palito, que a gente dá o nome de axis, que é uma palavra que vem do grego. Por que será que vem do grego, né? Porque tudo que a gente está vendo teve origem lá na Grécia Antiga, né? Se chama axis, que é uma palavra grega que significa eixos, né? Que a gente imagina que dentro de cada parte do corpo, por exemplo, dentro do braço, existe um traço, um eixo, né? Dentro do corpo humano existe um traço, um eixo. Então, esse sistema de eixos de cada pedaço do corpo, quando construído na proporção correta, vai dar a construção certinha da figura humana. Essa é a ideia. Beleza? Então, pega uma folhinha aí, faça a margem. Se já não fez, faça. E aí tem aquela nossa segunda câmerazinha, entendeu? Eu vou apresentar aqui, senão eu não consigo. Se eu não coloco na apresentação, eu não gravo, tá? Mas se você não quiser acompanhar pela apresentação, acompanhe direto pela câmerazinha. Beleza? Então, ó, faça a margenzinha. Tudo bem? Na tarja ali em cima, o que você vai escrever? Figura humana, anatomia. Agora é corpo, tá? E a gente vai começar a construir o corpo num sistema de eixos de simetria de cada parte do corpo, que é conhecido como axis ou esqueleto simplificado. Axis ou esqueleto simplificado. Nada mais é do que um boneco palito evoluído. Você que já fez a margem, a gente vai precisar de várias faixas de mesmo tamanho aqui. Por quê? Também numa das aulas anteriores desse ano, a gente estava estudando a questão do cânone, lembra? Do cânone. Alguém está lembrado disso? Que tinha
o cânone egípcio, que tinha o cânone grego, enfim. O cânone grego, né? Que tinha o estudo feito no Renascimento do homem vitruviano, né? São bases de construção da figura humana. E o cânone criado por Policleto, no livro chamado O Cânone, lembra disso? Tudo isso a gente já viu esse ano, pode ser que você não lembre mais, mas tá lá no nosso caderninho. Segundo Policleto, ele usava um cânone de 7 cabeças e meia. Né? 7 cabeças e meia. Quer dizer que ele pegava o tamanho da cabeça e repetia 7 vezes e meia para obter o tamanho total do corpo humano e ter uma figura humana proporcional. Mais para frente surgiu um outro cânone, criado por Lísipo. O sistema do Lísipo era 8 cabeças de altura. Por que o Lísipo preferiu de 8 cabeças de altura? Porque as medidas para 7 cabeças e meia davam muito quebradinhas. E o sistema com 8 cabeças de altura era um pouco mais fácil de se reproduzir. Né? E aí ele se tornou um pouco mais popular até que o do Policleto. Tanto que a maior parte das pessoas que aprendem figura humana trabalham com a figura humana com 8 cabeças de altura. Você pode procurar tutoriais pela internet, livros de desenho. A maior parte das pessoas aplica 8 cabeças de altura, que é o cânone de Lísipo. E é o que a gente vai trabalhar. Beleza? A figura humana que a gente chamaria de manequim. Então eu vou precisar de quantos espaços iguais aqui? Se são 8 cabeças de altura, serão 8 espaços. Certo? Se eu for usar cada espaço com 2 centímetros, 2 vezes 8, 16. Será que cabe 16 aqui? Cabe, eu tenho mais que 16, eu tenho 18 ali, né? Eu vou fazer assim então, ó. Acompanha comigo. Lá em cima, eu vou deixar 1 centímetro. Só 1. Aí, a partir desse 1, eu vou marcando 2 em 2 até chegar no 16, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então eu coloquei 1 centímetro, aí a partir de 1 centímetro fui marcando de 2 em 2. Tudo bem? Vou repetir a mesma operação lá do outro lado. Ó, como é que é? Marca 1 centímetro, certo? Aí a partir desse 1 centímetro, ó, tô colocando 0 de novo onde eu fiz a primeira marquinha, né? E aí vou marcando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Conseguiu as linhas? Apoia num, apoia no outro e puxa a linha lá dentro, né? Ó. Puxa a linha lá dentro para todos os espaços. Quer dizer que cada um desses espaços de 2 centímetros vai ser o tamanho que a gente vai colocar para a cabeça. Sempre que eu precisar desenhar a figura humana, eu vou ter que fazer esse monte de risco? Não, é a primeira vez que a gente está desenhando o axis. Para o axis ficar perfeito, eu preciso que as medidas estejam exatas. Por isso que a gente está se preocupando tanto em fazer tudo com medida corretinha. Mas existe um modo de se desenhar que é um pouco mais simples que isso, que eu só vou poder ensinar para vocês depois que a gente trabalhar toda a estrutura do corpo humano. Beleza? Então nós vamos ficar algumas aulas trabalhando em cima desse modelinho aqui. Tudo bem? Vai ser um pouquinho mais demorado para a gente aprender direitinho. Depois que quando a gente aprender direitinho a fazer a figura humana, aí eu mostro o modo fácil
de desenhar a figura humana. Que, como eu disse, é mais fácil do que fazer a cabeça. Beleza, amiguinho? Ó, olha como fica a nossa folhinha. De boa? Então, ó, ficou um espacinho de 1 centímetro lá em cima. E a partir daqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esses espaços de 2, 2, 2, 2, 2, vamos numerar? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então serão as 8 cabeças do nosso esquema. Quer dizer que o nosso boneco palito vai começar lá em cima, né? A cabeça vai estar encostada ali em cima e os pezinhos vão estar encostados aqui embaixo. Tudo isso aqui, toda essa altura, vai ser para uma figura humana. Como você percebe, a gente tem bastante espaço aqui, né? A gente vai desenhar 3 axes, 3 esqueletos, né? Um vai ser o homem de frente, o outro vai ser a mulher de frente e o terceiro vai ser o perfil que serve para ambos, serve para o homem e para a mulher. Como é que é, professor? Não tem diferença? Não. Em termos de proporção, em termos de medida, o perfil serve para o homem e para a mulher igualzinho. Só de frente que a gente percebe as diferenças maiores nas medidas. Tudo bem? Tamo junto aí? Bom, desse lado de cá, a gente vai copiar as medidas para o corpo. Então, vou criar uma tabelinha aqui no canto. Tudo bem? Para fazer a tabelinha aqui no canto, ó, eu vou precisar de 6 centímetros. E você vai marcar assim, ó. 0, 2, 4, 6 ali no final. Como é que é, ó? Mesma coisa ali em cima, ó. 6 centímetros. 0, 2, 4 e o 6 é o final. E eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui. Não tá entendendo? Peraí. Calma aí. Não entre no desespero. Agora vai dar para entender, ó. Então eu vou fazer 3 faixinhas de 2 centímetros aqui no final. Tudo bem? Aqui vai ser a tabelinha onde nós vamos marcar as medidas de cada parte do corpo antes de desenhar a figura lá do outro lado. Na faixinha do meio, você vai colocar H, porque é medidas para homem, e aqui você vai colocar M, que vão ser as medidas para mulher. Vou dividir no meio aqui, o de baixo. Vou dividir no meio o segundo de baixo. Para garantir, eu vou dividir mais um ali em cima. Então, ó, do quinto espaço para baixo eu dividi no meio. Tudo bem? Como é que é? Não tá vendo, professor? Ó, olha ali, ó. Do quinto espaço para baixo, eu dividi tudo ao meio. Professor, eu posso reforçar todas essas linhas que você fez com caneta? Pode, tá? Pode. Nesse primeiro trabalho, pode. Até se você quiser, para não confundir com as partes da sua figura humana,
escolher uma cor de canetinha, fazer tudo com uma cor, tudo em laranja, por exemplo, tudo em vermelho, por exemplo, pode fazer também. A primeira parte, então, é justamente isso que a gente acabou de fazer. Beleza? A figura humana mesmo a gente começa a desenhar no segundo tutorial.